Alguém já se perguntou como é a rotina de uma psicóloga clínica 100% online? Porque se ninguém nunca se perguntou por isso, assim, eu não sei o que tu tá fazendo nesse vídeo, tá? Porque é sobre isso que eu vou falar. E segundo, o que vocês querem saber então, minha filha? Me dê ideias, tá? Ó, eu sou a Bruna, do Psico Fora da Caixa. Você me encontra em basicamente todas as redes sociais falando sobre marketing para psis e estudantes de psicologia. Falo sobre como a gente pode atrair pacientes através de um conteúdo ético, autêntico, vulnerável, humano e ainda se divertir no caminho. Desafio, né? Pois é, mas é possível. Hoje eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre a rotina de ser uma psicóloga. Eu tava pensando aqui nos conteúdos, né? O que eu ia trazer e tal, e eu pensei, cara, tem tanta coisa que eu gostaria de saber sobre a rotina de uma psi. Logo que eu me formei, mas que ninguém me contou, que talvez seja esse o lugar para eu passar essa palavra adiante e contar para vocês. Eu sou formada desde o começo de 2018 e de lá para cá, tá, só atuando com a prática clínica. Hoje eu tenho outros braços aí na minha carreira, né? Então, eu sou psicóloga, atendo ainda. Eu sou supervisora clínica, então tenho grupos de supervisão em terapia de aceitação e compromisso e processos de mindfulness e autocompaixão, supervisão em grupo, supervisão individual, e tenho os meus cursos, né, os meus infoprodutos, o principal deles o método, que é onde eu ensino tudo que eu sei aí de produção de conteúdo só para psicólogas, tá? Então tem esses braços de trabalho. Hoje, tá? Isso do ano passado para cá que eu tô com todos esses braços, porque até então era o foco total na prática clínica. Eu quero hoje contar para vocês alguns erros que eu cometi ao longo desses anos aí, 7 anos, né? Ao longo desses 7 anos, erros, acertos, pontos de virada, de entendimento que foram importantes para cultivar o meu bem-estar, principalmente, né, minha qualidade de vida enquanto psicóloga, porque se a gente não cuida de alguns aspectos, gente, a gente vai, ó, isso mesmo, ao longo do caminho, que foi o que aconteceu comigo, ó, pá, muitas vezes ao longo desse caminho. O que eu tô falando, né? Burnout, pré-burnout, tive aí algumas vezes, tá? Algumas vezes por falta de cuidado e de entendimento aí de algumas coisas. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu quero contar para vocês quais foram os principais erros que eu cometi ao longo desses anos. Um dos erros, gente, foi assim, ó, não entender que na elaboração de uma agenda, quando a gente está preenchendo ali os nossos horários, primeiro, a gente precisa ter um limite de horas trabalhadas por dia e por semana. E isso não estava claro para mim em vários momentos. Então, eu ia no desespero só preenchendo todos os horários possíveis. Teve dias que eu cheguei a atender 11, 12 pessoas por dia. Foi horrível. Foi uma época, claro, assim, financeiramente, nossa, maravilhosa. Mas assim, não, total não compensa, tá? Não compensa. Cê é louco, não compensa. Estourei ali de ansiedade, burnout mesmo. Foi a época do burnout. Então foi muito ruim. E eu precisei me cuidar, né? Eu faço terapia tem muitos anos. Naquela época estava em terapia, estava super me cuidando e levou algum tempo até eu perceber, né, o que estava me levando a essa exaustão, preencher todas as lacunas. E daí eu entendi que para eu ter bem-estar eu precisava de um limite. E isso varia muito, né, gente? Depende muito. Hoje, por exemplo, o meu limite de atendimentos clínicos por dia é tipo assim, ó, 3 ou 4. 4 é o máximo. O dia que eu mais tenho atendimento clínico são 4 atendimentos. E daí, fora isso, eu tenho grupos, eu tenho essas outras coisas que eu falei ali para vocês. Naquela época eu delimitei, tá? Então eu coloquei, eu acho que na época foi 7 atendimentos por dia. Outro erro que eu cometia e depois mudei, né, e virou um acerto, é entender, gente, que o que eu precisava de tempo, assim, de intervalo entre blocos de atendimentos. E isso varia muito também, né? Por isso que eu tô trazendo aqui para que vocês pensem sobre isso, como é que tá os ajustes aí de vocês com relação a isso. Porque tem pessoas que gostam de atender por blocos. Tipo, começa de manhã, atende, sei lá, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Tem pessoas que atendem e almoçam depois. Ou tem pessoas que vão gostar de atender mais picado. Eu, particularmente, gosto de atender um pouco mais picado. Eu gosto. Então, assim, tipo, eu vou atender 10 e 11. Daí eu almoço. Daí depois eu vou atender
a 1, daí às 2h30 eu vou para academia. Daí depois eu vou, se tiver algum atendimento ainda no dia, ou algum grupo, alguma coisa, vai ser às 4 e pouco ou às 5 horas. Daí eu encerro meu dia depois, eu atendo no máximo, assim, trabalho no máximo até das 6 às 7. E daí encerro. E essa é mais ou menos minha agenda real, assim, porque eu faço academia às 14h30, então é mais ou menos assim que eu me organizo. Eu faço pilates de manhã, grupo da minha supervisão, né? Enquanto psicóloga de manhã também, não grupos que eu forneço, mas grupos que eu participo de manhã cedinho. Então é mais ou menos assim, é ver como que neste momento da tua vida tu pode, obviamente, né, se tu consegue, e como que tu quer e gosta e prefere trabalhar. Porque existem maneiras, como eu disse, tem pessoas que trabalham por blocões, assim, trabalha de manhã, de tarde, tem tarde livre, de trabalha de noite, tem gente que não gosta de trabalhar de noite, atender de noite, então você tem que parar e você tem que pensar e ver o que é possível diante da realidade que você tem agora, do tempo de formação que você tem agora, porque o tempo de formação, a visibilidade na rede social, tudo isso, como eu já falei em outro vídeo, vai trazendo uma certa liberdade de escolha pra gente. Lá no começo, cara, não tinha muita escolha, era o que tinha, era o que dava e fazia. Mas com o tempo a gente precisa e pode começar a se questionar assim algumas dessas coisas, tá? E escolher um pouco mais assertivamente como que a gente vai montar a nossa agenda. Outro erro que eu cometia muito, gente, esse é um cuidado essencial. Eu não pensava muito de maneira intencional onde eu ia colocar os meus pacientes. E às vezes, gente, se a gente tem um paciente, um caso ali com uma interação que demanda mais da gente, emocionalmente, mentalmente, o jeito que for, tá? Mas assim, demanda mais, pega mais da gente, cara, é difícil a gente marcar daí um paciente atrás do outro. Então, nesses casos, talvez seja importante a gente marcar e depois deixar um intervalo de tempo, ou marcar logo antes do almoço, daí tu vai pro almoço, respira, relaxa, descansa. Esse cuidado, se ninguém me falou lá atrás, sabe? Foi algo que eu me dei conta ao longo do tempo. Então observa, porque o horário não é um horário preenchido e pronto, assim, não. Os atendimentos, eles demandam habilidades diferentes do próprio terapeuta. E alguns podem, em alguns momentos, cansar mais a gente, realmente demandar mais, e a gente vai ter que ter esse cuidado aí ao preencher a nossa agenda, tá? Isso precisa ser um cuidado bem intencional que a gente vai ter. Outra coisa que foi um puta de um erro, assim, por muito tempo, tá? Muito tempo, é muito recente, assim, esse ano eu cuidei, ano passado eu já tava cuidando, mas antes disso eu acho que eu não cuidava disso direito, que eu passava por cima de todos os meus horários. A minha agenda dependia da agenda dos meus pacientes. Então, se o paciente marcava uma coisa no horário de terapia, eu abria mão da academia ou do pilates, de alguma coisa que eu faço, ou do meu tempo livre, de estudar, qualquer coisa assim, para remarcar aquele paciente num horário que seria tipo o meu horário. Eu não honrava o meu horário. Quando eu me dei conta disso, foi a partir de uma insatisfação mesmo com a profissão, assim, sabe? Eu comecei a ter ranço da profissão, e se a gente não cuida disso, a gente começa a ter ranço dos próprios pacientes, né? A gente começa a levar isso para dentro dos casos. Então, quando eu me dei conta disso, eu reestruturei mais ainda o meu termo de compromisso com a terapia, né? O contrato terapêutico, reconversei, recombinei isso com os pacientes e passei a ser muito fiel, a honrar muito os meus horários, a minha agenda, tá? Então hoje está bem diferente. Tipo, eu marco na agenda os meus horários, tipo, o horário da academia, o horário do pilates, horário de produzir conteúdo, horário de descanso, horário de estudar, horário de passear com os cachorros, tá? Eu marco na agenda. Pra quê? Por que eu faço isso? Porque assim eu me comprometo mais comigo, assim como eu marco os horários dos meus pacientes, dos meus grupos, né, das minhas tarefas profissionais na agenda, eu vou marcar o meu lazer na agenda também, para eu não correr o risco de passar por cima disso. Assim eu me comprometo mais e melhor, tá? Então, esses eu acredito que foram os principais erros, assim, cometidos, e agora a gente vai para alguns errinhos, algumas coisas, assim, que eu gostaria muito de ter aprendido antes e ter cuidado antes. Esse aqui pode parecer super básico, mas ele não é tão básico assim, porque ele melhora muito a nossa rotina. Gente, isso só quem tem um perfil talvez parecido com o meu vai entender, outras pessoas talvez achem estranho. Eu, às vezes, estava com a agenda tão lotada, tinha tanta coisa, tantos horários, tudo, que eu corria, tipo, até
em casa, assim, sabe? Corria fazer isso, corria pra ir no banheiro e tal. E eu não comia, às vezes, porque eu tava muito direcionada pro fazer, pro trabalho. E foi a partir de perceber, assim, desse mal-estar, né? E a Mariana também aqui em casa me sinalizando isso, assim, é muito bom conviver com pessoas que nos ajudam a ajudam a gente a se cuidar melhor, né? Então ela me ajudou nesse caso, me sinalizando para eu poder tirar também tempo de lanche, sabe? De pausa para lanchar, para respirar, para tomar um ar, para brincar com os cachorros, para escutar uma música. Então, observa como que tá isso para ti, assim, se o teu lanche, a tua pausa não tá corrido demais, sabe? Ou a gente, ai, pausa estudando, assim. Não, pausa é pausa, né? Não é mais coisa de profissão, assim. Então, como que tu tá colocando esses intervalos que não são produtivos necessariamente. Não é um intervalo, que tu vai para academia, ou que tu vai fazer alguma coisa específica, ou que tu vai estudar. Não, é um intervalo para tu te nutrir, assim, né? De alimento, mas também de ar, de vida. Veja se tu tá conseguindo te comprometer com isso, inserindo isso dentro da tua agenda, porque precisa. Outro erro daí bem comum entre nós psis, que eu cometia muito, era não honrar o tempo da sessão do paciente. Então, eu faço atendimentos de 50 minutos. Gente, já aconteceu de eu passar muito, tipo assim, muito mesmo, tá? O horário de atendimento. E isso prejudica todo o resto da agenda, a gente sabe disso, prejudica. Se tem um paciente grudado ali depois, ele se prejudica. E mesmo que não tenha, tá? Não precisa ter alguém marcado pra gente realmente acabar nos 50 minutos, por N motivos, tá? Motivos também clínicos, mas não é isso que eu vou entrar aqui, tô falando sobre bem-estar mesmo dentro da nossa rotina, da nossa profissão. Mas alguns desses motivos é que assim, cara, isso compromete todo o resto. Todo o resto da nossa agenda, do nosso bem-estar, não tá muitas vezes a serviço do que é terapêutico pro paciente. É só a gente se esquivando. Eu sou especialista de terapia de aceitação em ACT. Sou especialista em terapia de aceitação e compromisso. ACT. Então, tô falando de esquiva, né? Mas é só a gente se esquivando de algum desconforto nosso para não ter que lidar com o fato de colocar o limite, encerrar a sessão no horário que a sessão tá combinada de ser encerrada, tá? Então é algo que eu passei a mudar, cuidar muito e, meu Deus, assim, até evoluir os casos. Eu faço, tô tri feliz assim com a minha plataforma, mostrar para vocês. Eu assinei a Sintropia, que é essa plataforma onde a gente faz toda a gestão da clínica, tá? Absolutamente toda a gestão da clínica, lembra das consultas, tudo, faz os prontuários, e daí ela tem a inteligência artificial, a IA, que é assim, tipo, eu mando um áudio, ou dá para gravar a sessão também com autorização do paciente e tal, mas eu não gosto de gravar a sessão, eu gosto de, no fim da sessão, mandar um áudio para a plataforma, tipo, eu gravo um áudio de 2 minutos ali no aplicativo mesmo, e a plataforma IA transforma em prontuário pronto, assim, tipo, é muito fácil. E isso eu faço a cada fim de sessão, porque daí a sessão tá super fresca dentro de mim, é super rápido, entrega no formato do prontuário pronto, assim, tipo, pronto mesmo, e eu fico com os casos todos em dia. E quando eu passava o tempo da sessão, gente, eu não tinha tempo nem para isso, nem para evoluir os casos, fazer o que é o básico, assim, né, da nossa rotina clínica, porque não é só atender ali, tem todo o resto. Então, os casos ficavam sem evolução em dia e tal, isso é trissério, né? A gente tem que fazer por também N motivos. Então, acabar no tempo da sessão é muito importante. Outra coisa daí que eu queria falar, para além, né, dessas coisas mais básicas, assim, gente, que algo que impactou muito o bem-estar, assim, qualidade de vida, a minha rotina de ser psi é deixar o meu ambiente organizado. Então, coisinhas que você pode colocar aí no seu ambiente, por exemplo, assim, ó, eu coloco a velinha aqui, cheirosinha, daí de vez em quando eu ligo essa, eu tenho outras também. Faz tempo que eu não ligo essa, eu tenho usado uma outra que tá lá na sala, daí eu pego e trago para cá, mas é uma velinha assim para acender, sabe? Enquanto a gente está com os pacientes, ou seja, trazer conforto para o nosso ambiente, organizar o ambiente. Eu tô nessa vibe porque essa semana eu organizei minha mesa. Mas tudo é escolha, sabe? Tipo assim, ó, o local onde eu apoio o copo, eu escolho qual copo eu quero, daí eu tenho a minha aguinha aqui do lado. A gente tem que beber água, hein? Beba água, minha filha. Então eu tenho, ó, esse aqui, 2 litros que eu preciso beber ao longo do dia. Eu vou, né, também vendo assim pelo tamanho, quanto eu já bebi. Gente, eu tenho cartinhas, eu tenho
post-its aqui, tem tudo, assim, tudo que eu preciso para ter, sabe, um cuidadinho, mais bem-estar, assim, acessível pra gente. Eu tenho creminho que eu pego e que eu passo, vou mostrar aqui para vocês. Eu passo na mão antes de iniciar os atendimentos. Tudo isso é o quê? É a busca de conforto intencional. A gente fala isso também, mas eu não vou entrar nessa parte com vocês, mas de autocompaixão comportamental, né? A gente faz o movimento para prevenir ou aliviar algum tipo de sofrimento em busca disso, assim, uma ação em busca disso. Então tem várias coisinhas. Eu tenho até uma pedra aqui, ó. Essa pedra é muito especial para mim, porque é a minha pedra da autocompaixão. Posso um dia contar a história para vocês, que eu deixo ela aqui, eu me conecto com ela. A nossa mesa de trabalho, o ambiente que a gente fica, é muito importante que a gente prepare ele não só para o paciente, assim, né? Porque às vezes a gente está home office, então o paciente não está nem vendo, mas aquilo é para a gente. E o nosso corpo sente que a gente está num lugar que foi preparado pra gente. É tão bom quando a gente chega numa casa ou num local que a pessoa preparou, arrumou, fez algo, botou um cheirinho, eu boto meu cheirinho também, tá ali na tomada, eu tenho de tomada de lavanda. O escritório aqui está sempre cheiroso. É tão gostoso quando a gente chega num lugar assim, sabe? Cuidadinho pra gente, a gente se sente diferente. No nosso ambiente de trabalho, precisa ser essa vibe. Então, depois que eu entendi isso, assim, a diferença que faz também no meu bem-estar, na minha mente, no meu corpo, eu estar num ambiente bem cuidadinho, cara, eu passei assim de tempos em tempos eu arrumo, porque eu sou bem bagunceira com a minha mesa, tá? Tem um monte de livro, um monte de coisa aqui. Se eu não cuido, gente, isso aqui vira um negócio, tá? Então, de tempos em tempos eu preciso parar, eu preciso arrumar, eu preciso passar o cheirinho lustramóvel que eu gosto de passar na minha mesa, com cheirinho de lavanda. Sim, eu amo lavanda, vocês estão vendo, né? Então, esse foi mais um dos movimentos que eu fiz, que é um cuidadinho aqui com a minha prática clínica, um bem-estar. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês, se vocês quiserem mais um vídeo a respeito disso, comentem aqui nos comentários. Tenho certeza que eu vou deixar várias coisas de fora, mas eu queria que essas coisas aqui, que são as talvez principais, assim, as que eu mais, sabe, resgato, me lembro, estivessem nesse vídeo. Mas tudo isso, gente, teve impacto na minha prática clínica, no meu ser psi, né, no meu self de psi, e na minha qualidade de vida, na minha satisfação com a nossa profissão. Não é uma coisa que a gente vai fazer que vai virar o jogo, assim, sabe? Que, meu Deus do céu, a gente vai ser a pessoa mais feliz do mundo, a psicóloga mais feliz do mundo. Não, é um compilado de pequenas coisas que a gente faz, pequenos movimentos que a gente faz, que vão passando essa informação pra gente, que a gente tá se cuidando, que a gente tá se respeitando, né? Os limites ali, como eu falei, respeitar os limites, e que a gente se importa com a gente e também com o nosso paciente. Eu tenho aquele slogan, né? Psi que se cuida, cuida melhor. O cuidado é modelado na relação terapêutica. E uma das formas de fazer isso é a gente estabelecer todas essas habilidades, esses cuidados com a gente, tá tudo dentro desse pacote, e isso vai transbordar para o outro. O paciente vai notar, vai ver isso, e faz muito bem pra gente também, tá? E se nós somos psicólogas é porque a gente gosta, porque a gente ama isso, e para que a gente continue amando isso, a gente precisa cuidar dessa relação que a gente estabelece com a nossa profissão, com o nosso local de trabalho, com a nossa agenda, com os horários, com tudo isso que eu trouxe para vocês, tá? Como tá essa relação, como a gente está estabelecendo essa relação, quem a gente é em relação à nossa profissão. Vou finalizar com essa pergunta que eu acho que o recado foi dado. E aí, gostaram desse vídeo hoje? Me contem, deixa aqui nos comentários, vocês sabem que eu odeio falar sozinha. E o seu comentário pode virar a próxima ideia de vídeo aqui pro canal, certo, gente? Amei contar um pouquinho mais da minha rotina. Se tem mais curiosidade da rotina, pergunta. Tem algo que eu não falei que vocês queiram saber sobre a minha rotina? Pergunta aí, tá? Vou adorar responder. Um beijo, vídeo entregue, até a próxima.